Fala trader, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula sobre suporte e resistência. Famoso suporte e resistência. Eu tenho certeza que tu já ouviu falar, né? E o suporte e resistência a gente utiliza diariamente para as nossas operações. Diariamente, ou seja, são ferramentas gráficas, são recursos gráficos que a gente utiliza com muita frequência. Então, separa o teu caderno, tua caneta e anota tudo, porque isso é muito importante para o teu futuro próximo, tá bom? Bom, vamos lá. Suporte e resistência, o famoso suporte e resistência. Vou te falar tudo sobre o suporte e resistência de forma bastante objetiva aqui, sem enrolação. É isso aí. Jean, o que é um suporte e uma resistência? Né? O que é afinal? Eu já ouvi falar sim, mas eu não sei o que é. Eu vou te mostrar esse conceito, eu vou te explicar esse conceito. Bom, suporte e resistência basicamente são conceitos fundamentais da análise técnica, ou seja, da análise gráfica, né? Que a gente utiliza para identificar os níveis de preço. Ou seja, quais são esses níveis? Né? São os níveis onde o preço pode encontrar dificuldades em ultrapassar, que seria a resistência, e dificuldade em cair, que seria o suporte. Então, basicamente, esses níveis a gente utiliza de forma a lucrar realmente com esses níveis. Eu, particularmente, uso muito suporte e resistência no meu dia a dia. Muito, muito, muito. Tanto suporte e resistência quanto as linhas de tendência. Porque são ferramentas da própria análise gráfica que são muito funcionais. Né? Então, eu vou te mostrar na prática, né, o que é isso. Antes, é claro, eu quero te mostrar aqui, né, com um rápido rascunho, ou seja, perceba que eu já te mostrei sobre topos e fundos, não é verdade? Então, nós temos níveis do preço, né, onde ele forma topos e fundos, não é verdade? Então, eu tenho um topo, eu tenho um fundo, eu tenho um fundo, eu tenho um topo, e assim sucessivamente, não é verdade? Então, basicamente, a resistência ela vai se encontrar na parte de cima, tá? E o suporte vai se encontrar na parte de baixo, ou seja, são níveis diferentes, né? São níveis diferentes, um acima e outro abaixo. E eu vou te mostrar isso na prática agora, né? Então aqui a gente percebe o seguinte, né? O que é uma região de suporte? Ou seja, o que é uma região de suporte? Onde fica essa região de suporte? Então isso também tu deve gravar para quê? Para que tu possa marcar de forma correta no gráfico com suporte, uma região de suporte, né? Basicamente, os suportes eles são zonas com alta probabilidade de rejeição do preço, ou seja, se o preço tocar naquela região, provavelmente ele vai ganhar força na direção contrária. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando em suporte. Então, sempre que a gente falar em suporte, são regiões que se encontram abaixo do preço negociado no momento, ou seja, nesse momento a gente pode encontrar o suporte sempre na região de baixo do preço. Então perceba que tem um nível acima e tem um nível abaixo. Os suportes sempre serão as regiões abaixo do preço que vão provavelmente impulsionar o preço na alta. Então sempre que o preço tocar ali, grande probabilidade do preço ganhar força de alta. Então a gente usa isso muito no mercado lateralizado, no mercado quando ele se encontra lateral. Então nesse momento é muito importante que tu saiba. Então o suporte são regiões abaixo, são os níveis abaixo do preço, tá bom? Não esquece disso, né? Então eu vou ligar ali vários fundos, né? Vários fundos e formar minha região de suporte, perfeito? Outra questão importante é o seguinte, que tu deve sim saber, que é a resistência, na verdade, eu já falei sobre suporte, agora eu vou falar sobre resistência. E a resistência, basicamente, é o que? Diferente dos níveis de suporte, né, a resistência ela se encontra sempre na parte de cima, ou seja, na cotação atual do preço do ativo, na parte de cima, né? Então essas zonas elas também possuem alta probabilidade de rejeição do preço, ou seja, sempre que o preço tocar na região de cima daquela região de resistência, tende a ganhar força na direção contrária, ou seja, se o preço tocou lá acima, aquela região muito importante, ele tende a cair, a continuar o movimento de queda, né? Então, essas zonas, elas também possuem alta probabilidade de rejeição, como eu já falei, porém, né, para inverter os movimentos no sentido de baixa, ou seja, como eu falei, né, o preço tende a tocar aquela região, né, acima e ganhar força de baixa, tá bom? Ele faz um movimento contrário. Na prática, isso é bem simples, ó. A gente identifica de uma forma bastante simples, ó. Resistência na prática,
né? Perceba que eu tenho uma região onde o preço, sempre que o preço toca, ele ganha força de baixa. Tocou de novo, ganhou força de baixa. Tocou de novo, ganhou força de baixa. E assim sucessivamente. Perceba que eu tenho vários topos interligados por conta dessa região muito forte. Sempre que o preço toca ali, ganha força de baixa. Vai ganhando força de baixa e assim sucessivamente. Então, recapitulando, suportes são os níveis abaixo do preço, né? E as resistências, a região de resistência são os níveis acima, ou seja, sempre devemos trabalhar dessa forma, tá bom, trader? É isso aí, aula rápida, curta e objetiva, sem enrolação, de forma que tu saiba identificar e também saiba os conceitos de suporte e resistência. Ficou com alguma dúvida? Volta a aula rápida de 5, 6 minutos, então volta ela, assiste de novo, que eu tenho certeza que vai abrir e expandir a tua mente, tá bom? É isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima.